Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, Lei nº 8.069 de 1990, atualizada até a Lei 12.962 de 2014. O Estatuto da Criança e do Adolescente é dividido em duas partes, parte geral e parte especial. A parte geral trata das disposições preliminares dos direitos fundamentais e também da prevenção. A parte especial trata da política de atendimento, das medidas de proteção, da prática de ato infracional, das medidas pertinentes aos pais ou responsável, do conselho tutelar, do acesso à justiça e dos crimes e das infrações administrativas. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. O Estatuto aplica-se excepcionalmente às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, nos casos expressos em lei. A criança e o adolescente gozam de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Doutrina da proteção integral. É defendida pela ONU com base na Declaração Universal dos Direitos da Criança e é um reflexo direto do que está em nossa Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 227 e 228. De acordo com a concepção de proteção integral que sustenta o Estatuto, as crianças e também os adolescentes são sujeitos de direitos e são também pessoas em desenvolvimento. Por isso é necessário medidas políticas, normas de proteção especial. Por lei ou por outros meios, devem ser assegurados à criança e ao adolescente todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos. Direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Estatuto da Criança e do Adolescente, Direitos Fundamentais, Lei nº 8.069 de 1990, atualizada até a Lei 13.257 de 8 de março de 2016. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e proteção à saúde, isso mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o seu nascimento e o seu desenvolvimento sadio e harmonioso em condições
condições dignas de existência. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo. E às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada e atendimento. Atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério. Período que compreende a fase pós-parto, quando a mulher passa por alterações físicas e psíquicas. Atendimento pré-natal, perinatal, que antecede ou sucede ao nascimento, e pós-natal, integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. E o atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no último trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos auto-hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe e orientação. Assistência psicológica no período pré-natal e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. A assistência psicológica deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade. A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puerpéria que não comparecer às consultas pós-parto. Incumbe ao poder público garantir à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para acolhimento do filho em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável de forma contínua. Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a manter registro de atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos, identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente, fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato, proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais, e manter alojamento conjunto, possibilitando a neonato a permanência junto à mãe. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde. Observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção
promoção, proteção e recuperação da saúde. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. De acordo com as linhas de cuidado voltadas às necessidades específicas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando o projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes de forma transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança. A atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva e será prestada inicialmente antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal e posteriormente no 6º e no 12º anos de vida com orientações sobre saúde bucal. A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, e o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei e buscar refúgio, auxílio e orientação. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças e dos espaços e objetos pessoais. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-lo. É considerado castigo físico a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão.
É considerado tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso: encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação e obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e advertência. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Essa é a visão geral do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade em relação à criança e ao adolescente. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola pública e gratuita, próxima de sua residência, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito de ser respeitado por seus educadores e direito de organização e participação em entidades estudantis. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Ensino médio com progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi alterada pela Lei 12.796 de 2013, tornando a educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade, sendo a creche de 0 a 3 anos, a pré-escola entre 4 e 5 anos e o ensino fundamental a partir dos 6, a obrigatoriedade envolve a pré-escola, o ensino fundamental e também o ensino médio. É dever do Estado assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Quanto aos pais ou responsáveis, é direito ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. A matrícula, segundo a LDB, deverá ser a partir dos 4 anos de idade. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência. Mas lembramos que propor uma ação penal cabe ao Ministério Público, que diante de maus tratos, por exemplo, poderá ser o afastamento do agressor da moradia ou destituição familiar. Segundo o artigo 12 da LDB, devem ser notificados os alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual
permitido em lei. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídas do ensino fundamental obrigatório. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso a fontes de cultura. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Isto significa que ele poderá ser exigido por qualquer cidadão, grupo, associação, organização, entidade e o Ministério Público e gerar responsabilidade de agente público omisso. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios: garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente e horário especial para o exercício das atividades. Do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto no ECA. Mas em 1998 a Constituição Federal sofreu alterações e estas idades foram alteradas. O inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal dizia sobre a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Com a emenda constitucional número 20 de 98, passou a ter a seguinte redação: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Portanto, nosso quadro fica da seguinte forma: trabalho noturno perigoso ou insalubre é proibido aos menores de 18 anos e trabalho será apenas a partir dos 16 anos, porque a partir dos 14 será na condição de aprendiz. Ao adolescente, empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, perigoso, insalubre ou penoso, realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas
características relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.